Crônicas 21. E Davi é incitado por Satanás a fazer o censo de Israel. Nós não devemos duvidar das coisas de Deus. Muitos de nós, às vezes, quando estamos vencendo, nós achamos que estamos vencendo pelos nossos próprios méritos. E Davi foi um deles. Apesar da Bíblia falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, Davi teve muitos erros, muitas falhas, como eu e você. Então, Davi estava acostumado a ganhar batalhas. Mas quando o exército se levantou, um outro exército se levantou contra o povo de Israel, Davi quis contar quantos homens de guerra tinha em toda Israel. Então ele pediu para contar. Ele fez um levantamento dos homens que levantavam a espada, dos homens que ele podia contar se viesse uma guerra, porque Israel sempre estava em guerra, como hoje também está em guerra. E ele estava querendo se preparar. Davi se esqueceu que no passado ele não precisou de ninguém para defender ele do Golias, porque quem defendeu ele foi o próprio Deus. Ele se esqueceu que a força do braço dele não venceu aquele Golias. Foi sim o Espírito Santo de Deus que colocou a força dentro dele para que aquela pedra viesse derrubar aquele Golias. E muitas pessoas, às vezes, elas se acham que ela está vencendo por próprios méritos. Muitas das vezes nós vimos pessoas bem conceituadas, pessoas que estão no auge, vencendo em todas as coisas. Jogadores de futebol, cantores, atores, médicos, advogados, engenheiros ou qualquer outro tipo de profissão que elas são bem-sucedidas. E essas pessoas, elas se acham que é por mérito dela, que elas estão vencendo. Juízes, advogados, ganham as causas, e ele não dá glória a Deus. Sabemos que ele estudou para isso, ele se preparou para isso. Mas quem dá a última palavra é o Senhor. Você vê que Herodes, ele naquele discurso de eloquência, que ele falava tão bem, e as pessoas falaram, nossa, que palavra, que discurso. Herodes era um político e ele era bem preparado, como nós vimos muitos políticos que nós ficamos assim admirados, né, com as palavras dele. Então, nós observamos que são pessoas bem preparadas, mas é na letra. Elas têm letra. Elas têm um preparo daqui do homem, mas muitos não têm um preparo de Deus. Herodes, ele não era homem de Deus, ele não servia a Deus. Mas Deus não estava querendo saber se ele servia ele ou não, qual era a religião de Herodes. Simplesmente era só para ele não tomar a glória para si. Era para ele glorificar Deus. Quando alguém falou para ele, em meio à multidão, esse homem parece um Deus. Ele se encheu. Ele se achou que ele era o próprio Deus. Igual Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele fez um palácio muito bonito e ele disse em meio palácio: por acaso esse palácio não é para minha própria glória? No momento que ele falou aquilo, sabe o que aconteceu? Criou pelos sobre ele, criou unhas grandes e casco de animais. E aquele homem, ele foi viver no campo como os animais. Ele comia capim, porque ele se gloriou. Ele não deu glória a Deus. Ele não chegou para falar: ó Deus, como tu é grande, meu Pai. Como o Senhor me deu condições, eu sem merecer, de eu conquistar esse palácio. Mesma coisa Herodes. Herodes também podia dizer: toda honra e glória seja dada a Deus, porque ele me deu essa sabedoria para mim fazer esse discurso. E essas pessoas que se acham assim, logo, logo essas pessoas caem. Ninguém mais vê falar delas. Tem pessoas que estão no auge. De repente, ela some. Assim como ela cresce, como ela sobe, ela desce. Basta puxar o primeiro degrau, a escada cai todinha. E essa pessoa bate a cara no chão. Desculpe a maneira de falar, mas muitas pessoas quebram a cara por conta de não agradar a Deus, não glorificar, não dar a honra e a glória ao Senhor.
E Davi foi um desses. Naquele momento ali que ele mandou contar quantos homens de guerra tinha em Israel, quantos homens do exército, quantos homens podiam levantar a espada, ele foi usado por Satanás e ele irritou Deus. Porque ali ele estava dizendo para Deus que ele tinha que saber quantos homens estavam com ele para poder ver se ele ia para a guerra, se ele ia vencer ou não. Ele estava contando com o número de homens e não com a força do poder de Deus. Quando na verdade, quando aqueles homens foram lutar, quando eles estavam em pecado, quando Acã tinha cometido o pecado naquela cidade ao qual não era para tocar em nada, eles perderam a batalha, porque eles foram muitos homens, mas eles perderam a batalha e perderam muitos homens. E por conta desse pecado de Davi, Deus se irritou e Deus pediu para ele escolher qual era a praga que ele queria. Se era 3 dias de fome, se era 3 dias, se era 3 meses correndo dos seus inimigos, a espada sobre a espada, ou se era a espada de Deus sobre ele, ou se era para vir uma praga sobre Israel. Sabe o que foi que Davi escolheu? A praga sobre Israel. Davi estava tão cego naquele momento que ele não se preocupou com o povo, já que não era ele, então que a praga viesse sobre os outros, sobre Israel. Então veio aquela praga sobre Israel e matou 7.000 homens e destruiu praticamente quase tudo que existia na terra. Foi uma praga que assolou tudo, porque a escolha de Davi também foi uma escolha errada. Se o pecado era dele, ele poderia escolher a espada de Deus sobre eles. Mas no momento ali ele pensou, não, sobre mim não, caia sobre o povo. Então, muitas pessoas morreram por conta do pecado de Davi. E muitas vezes, por conta dos nossos erros, pessoas morrem. Pessoas deixam de ser abençoadas por conta dos nossos erros. Nós temos que confiar em Deus. Mas Deus teve misericórdia dele e ele ofereceu um sacrifício ao Senhor e o Senhor cessou aquela praga. Mas mesmo quando Deus cessou aquela praga, muitas pessoas ficaram chorando por conta do pecado de Davi. Não sejamos ignorantes, não sejamos pessoas que se acham. Muitas das vezes nós achamos que a nossa pregação é boa, que nós falamos bem, que nós somos todo-poderoso, que nós temos tudo, que nós estamos vencendo pelos nossos méritos. Não, ninguém vence por mérito próprio. Preparar é bom, estudar é muito bom. Se a pessoa pode estudar, continue estudando, continue fazendo seus mestrados. Quem pode fazer suas faculdades, continue fazendo e procurando mais conhecimento. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus. E nós temos também que ter o conhecimento da terra. É bom nós termos o conhecimento da terra. Mas quando nós partimos, esse conhecimento não vai adiantar de nada. Por isso nós temos também que ter o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra. Tem pessoas que estudam muito, mas elas não lêem a palavra e elas não deixam a palavra entrar no coração, porque ela se acha que ela está acima da palavra. Ela se acha que ela é muito importante, ela não vai dar atenção a coisas pequenas. Ela acha que a palavra de Deus é coisa pequena demais para ela. Não sabendo ela que ela fez uma faculdade, que ela fez um doutorado, porque Deus permitiu. Não foi por conta do dinheiro. Porque quantas e quantas pessoas têm dinheiro e não conseguem fazer? Mas Deus, quando Ele quer, Ele permite. Ele usa o médico, Ele usa o advogado, Ele usa o juiz, Ele usa o policial. Ele usa a pessoa que não sabe ler também. Ele usa o analfabeto. Ele usa qualquer pessoa. Ele diz que se Ele quiser, Ele bota as pedras para falar. Mas Ele fez nós para falar e glorificar o nome dEle. Ele não precisa de nada. Ele não precisa de nós. Nós que precisamos dEle. Então vamos deixar a nossa arrogância de lado e vamos se humilhar na presença do Senhor e dar glória a Ele a todo tempo. Porque Deus é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Oremos. Ó Deus maravilhoso e soberano. É tão bom, meu Pai, quando o Senhor fala conosco. Que o Senhor não deixa, meu Pai, que as coisas desse mundo entrem nos nossos corações. Por mais vencedores que nós sejamos, meu Pai, nós não podemos deixar isso entrar para o nosso coração e nós acharmos que nós estamos fazendo pelos nossos méritos. Nós não somos nada, Senhor. O Senhor diz na tua palavra: sem mim nada podeis fazer. É verdade, meu Pai, sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Quantas e quantas pessoas aí que daria a riqueza dela toda
para ter mais um dia de vida ou um dia de vida de um familiar dela. Quantas pessoas que têm tanto dinheiro, mas ela não tem a prosperidade. Tem dinheiro, mas ela não é próspera. Como assim? Porque a prosperidade dela não serve para comprar nada. Só serve para comprar bens materiais. A prosperidade dela não pode comprar saúde, pode comprar um médico, mas não pode comprar a sabedoria de Deus. Porque Deus é o médico dos médicos e ele cura quem ele quer. Ele mata quem ele quer e ele ressuscita quem ele quer. Porque Deus é Deus e fora dele não existe outro. Pai, eu entrego esse canal nas tuas mãos. Eu entrego a minha vida e me ajuda, Pai, a levar a tua palavra. Me desperta, Pai, para que eu venha ter entendimento da tua palavra e que nada e nem ninguém venha me afastar do teu amor, Jesus. Obrigada. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor existe, o Senhor vive e reina para sempre, o Senhor está dentro do meu coração. Obrigada, Deus. Pai, toma meus amigos nas tuas mãos, toma os meus familiares nas tuas mãos. Toma os familiares desses que estão desse canal aqui, todos que estão inscritos e esses que vão entrar hoje pela primeira vez. Toma também meus inimigos nas tuas mãos, Senhor. Faça com que eu venha perdoar a todos e me perdoar, Pai. E que eu não tenha nenhuma mágoa dentro do meu coração de ninguém que me fez o mal. Que eu venha esquecer e que eu venha orar por todos. E que essa pessoa também venha fazer isso. Para glorificar e exaltar o seu nome, nós já entregamos nas tuas mãos, porque nós temos a certeza da vitória. Em nome de Jesus. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a irmã Del Matos, nós estamos aqui todos os dias orando. Nós oramos pela manhã e no finalzinho da tarde, no início da noite. Nós estamos buscando a presença do Senhor e agradecendo a Ele. Eu gostaria que você fizesse parte dessa campanha de oração. Se não é inscrito, do lado direito do seu aparelho, assim que você abrir a mensagem, você vai ver a palavra inscreva-se. Toca. E aparece também um símbolo de um sino. Você ativa e vê a palavra todas. Você toca também. E do lado direito aparece um dedinho, um polegar para cima, que é o like. Significa gostei. Dê o seu like. Não saia sem dar o like. E divulgue as nossas orações. Vamos divulgar a palavra do Senhor. Juntos seremos mais fortes. Deus é bom. A misericórdia dele dura para sempre. Boa noite. A paz do Senhor para todos.